Então, pessoal, dando continuidade, nós temos aqui também duas outras formas de matrizes. Nós temos a matriz nula, ou a matriz zero, e a matriz unidade, que é a matriz identidade. A matriz identidade, ela sempre vem de uma forma escalar, tá? Onde os elementos são, onde os seus parezinhos ordenados, que é ali os elementos de cada uma das matrizes, o I e J, são iguais. Então, quando você vai pensar na matriz identidade, ou ela pode ser da forma 1, 0, 0, 1, tá? Que a gente observa se a matriz identidade como se fosse um espelho. Quando você olha uma matriz de ordem 3x3, eu coloco um espelho da 2x2. Aqui eu tenho um quadradinho, eu estou espelhando esse quadradinho aqui e estou refletindo ele ao contrário. Tá? Então é pensar na ideia de um 3x3 um reflete. Tá? E a matriz zero é quando todos os elementos são nulos. Todos os elementos são elementos zero. Ó, matriz nula, então são todos elementos zero. Certo? Então esse é o primeiro ponto que você precisa compreender. Matriz unidade ou matriz identidade são as duas formas, as duas nomenclaturas que são mais especificamente de serem ditas. Tá? Pode passar. Aqui nós vamos falar agora das operações e da igualdade de matrizes. Tá? Primeiro eu quero falar da igualdade. Tá? Quando a gente pensa na igualdade, nós vamos pegar duas matrizes quaisquer, e essas matrizes que são quaisquer, elas têm que serem semelhantes. Ou seja, os elementos têm que serem iguais. Os elementos que estão no A, na matriz A, tem que ser igual dos elementos da matriz B. Tá? E é o que nós temos o exemplo aqui embaixo. Tá? A ordem sempre é a mesma. A gente nunca pode ter, numa igualdade de matrizes, elementos iguais, só que em posições diferentes. Isso não é uma matriz onde a gente consegue ter uma igualdade entre as matrizes. Sempre ela vai estar numa ordem, uma ordem vai ter que respeitar a outra ordem. Se não respeitar, não é matriz. Tá? Então é uma coisa que nem é respeito. Se você tem respeito, tem que transmitir o respeito. É igual, é a mesma coisa. A adição é quando eu estou somando duas matrizes de ordem N, essa ordem ela é igual, eu não posso nunca ter uma ordem diferente e nas operações de matrizes a soma ela está associada. Só que as matrizes elas têm que serem iguais, da mesma forma. Pode passar. Aqui nós temos um exemplo de soma de matrizes. Olha só, a ordem é a mesma, elas têm a mesma ordem, então a gente tem 4 linhas e 3 colunas, 4 linhas e 3 colunas, elas são iguais. Quando nós vamos somar matrizes, vamos somar elemento por elemento, Eu somo esse com esse com esse e assim segue. Então essa é a ideia que eu falei lá anteriormente. Nunca conseguimos somar se as ordens forem diferentes. Se as ordens forem diferentes, a gente não consegue fazer nenhuma operação. O que é ordem ser diferente? É você olhar para ela, que aqui é uma matriz 4x3, tá? 4 linhas. Sempre o número da frente indica linha, o número da direita, coluna. Então é isso que tem que entender. Se o primeiro número diz que é linha, eu vou contar as linhas da forma horizontal e as colunas da forma vertical. Vertical, coluna, horizontal, linha. Então, se elas têm o mesmo formato, eu não vou colocar o 4x3 lá de novo, porque elas são iguais, elas têm a mesma ordem. Quando elas têm a mesma ordem, o que ocorre? Eu vou operá-las simultaneamente. E aí foi o que a gente fez aqui, ó, 5 mais menos 2. Quando ele somou 5 mais menos 2, deu 3. Que é 5 menos 2 dá 3. E assim ele foi somando cada um dos elementos e foi encontrando lá a mesma matriz 4x3 com as respectivas operações que foram executadas. Certo? E aí depois disso existem as propriedades. Cada propriedade ela tem uma respectiva orientação. Quais são as orientações que nós temos que entender? Essas 4 orientações, elas nos mostram como a gente pode operar. Somente essas formas são as formas corretas que nós conseguimos operar. Pode passar. Quando nós falamos em subtração, nós pensamos no seguinte ponto. Nós estamos pegando duas matrizes quaisquer, estamos diminuindo
Vamos pegar os elementos que estão nela e, a partir daí, a gente já vai pensando na possibilidade de operar, certo? Na próxima aula, a gente fala sobre o produto de matrizes da fórmula escalar. Então, pessoal, primeiramente, eu só vou finalizar essa parte aqui, aí vai ter um acréscimo um pouquinho a mais no tempo ali, tá? Só para a gente finalizar essa parte. Propriedades de multiplicação. Quando a gente pensa na ideia de multiplicação da fórmula escalar, existem essas 4 propriedades básicas, que é o que a gente utiliza-se para a gente fazer essas propriedades, tá? E aí, a partir daí, ocorre uma equivalência dessas propriedades. Então, essa ideia de igual aqui, ela mostra que ocorre uma equivalência, tá? Tanto faz eu operar os dois elementos aqui dentro por uma matriz, como eu pegar um dos elementos e operar com a matriz. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma igualdade. Aqui, tanto faz, aqui eu posso pegar a distributiva, distribuir o elemento com as matrizes e operar depois. Aqui eu posso operar uma nomenclatura com as duas matrizes e depois operar a soma. E depois fazer o produto de cada um, fazer o produto de um elemento neutro, da multiplicação pela uma matriz. E depois que a gente utiliza-se daquelas propriedades ali, a gente pode pensar em fazer o produto de uma matriz por outra. Tá? Essa ideia aqui é algo que é muito por vezes ela racha a nossa cuca entre aspas. Por que racha a nossa cuca entre aspas? Quando você olha para duas matrizes, você observa que elas são diferentes. Ok? Tá, o que vai acontecer comigo agora? Como eu vou operar? Elas são diferentes. E o que a gente viu anteriormente, que por vezes tem matrizes que a gente não consegue operar. Espera aí, só um pouquinho. Tome bastante cuidado. Quando você observa que você tem uma matriz de uma linha, 4 colunas, como é esta aqui, e uma matriz de 4 colunas, de 4 linhas e uma coluna, o que eu vou fazer para operar? Observe, eu não estou na multiplicação, eu não estou na adição, eu estou num produto e nós sabemos que um produto é uma multiplicação. Quando nós sabemos que um produto é uma multiplicação, o que vai ocorrer? Eu vou pegar esse e vou unir a este e este unir a este. É possível? É possível. E quando a gente pensa nesse jogo, a gente consegue operar matrizes que são diferentes. Mas não se esqueçam, prestem bastante atenção. Eu estou falando de produto, eu estou falando de adição. Tá? Então essa é a dica que eu deixo para vocês, para nós finalizarmos essa parte.